E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos então para uma aulinha muito tranquila da Biologia A, que é uma aula sobre zoogeografia. E o que envolve a zoogeografia? Envolve, na verdade, pessoal, para o vestibular, né? Porque a zoogeografia, se eu for traduzir ao pé da letra, é a distribuição geográfica dos animais pelo planeta. Porém, para o vestibular, o que eles cobram de vocês? Eles cobram noções básicas da distribuição dos mamíferos, tá? Pelo planeta. Então, é isso que pode estar aparecendo na sua prova em relação à distribuição geográfica. Então, essa aula de hoje, ela vai trazer um spoilerzinho do que vai ser a aula de mamíferos do Sardá. Claro que não o que vai ser, mas um pouquinho, eu tenho que trazer um pouquinho das características dos mamíferos para vocês, né? Para que a gente possa entender também, juntando com a distribuição, né, dos continentes, juntando com a parte geográfica do planeta, para vocês entenderem então essa distribuição. Então eu vou começar a aula com essa imagem aqui, que data do final do Triássico e início do Jurássico, quando eu falei para vocês que surgiram os primeiros mamíferos, né? Lembrem que os primeiros mamíferos, eles descendem de répteis mamaliformes, tá? Então, esses répteis, né, eles já são aminiotas, eles já têm um ovo amniótico. Só que aqui eu trouxe para vocês duas mandíbulas, né, duas cabeças, na verdade, para a gente dar uma olhada no que muda num réptil, tá? E num mamífero, por exemplo, em relação à estrutura da mandíbula, né? Vocês percebem que eu tenho uma mobilidade aqui, um desenvolvimento desse osso angular e desse osso quadratum, eles sofrem uma redução. E eles ficam como ossos praticamente vestigiais, né? O que faz, porque assim, ó, mamífero mastiga o alimento, tá? Tem um processo de mastigação que os répteis não têm, ok? Então temos uma adaptação nesse processo aí, tá? Então só uma primeira característica para você conhecer. Então esses primeiros mamíferos surgem, né? No final do Triássico e início do Jurássico, numa época que o planeta estava dominado pelos grandes répteis, né, pelos dinossauros. Então, a maioria dos mamíferos vivia enterrado, né, eram parecidos com roedores, tá? Eles ocupavam um nicho ecológico noturno de viver enterrado, sair eventualmente para comer, né? Num período de menor atividade dos répteis, já que os répteis, a grande maioria, tem um hábito, né? Estima-se que eles tinham um hábito mais diurno, tá? Então, eu mostrei um pouquinho disso aqui na nossa aula de eras, né, onde a gente falou um pouquinho das eras geológicas, mas eu queria mostrar aqui para vocês, né, quando que esses continentes, tá, se separaram. Então, ó, eu tô aqui, ó, Triássico, Jurássico, certo? Então, estamos falando aqui, ó, de 200 milhões de anos atrás, no início do Jurássico. Estamos na era Mesozoica, que é a era dos répteis, tá, dos grandes répteis, surgindo os primeiros mamíferos aqui nesse período, então. E aí eu queria que você olhasse como é que estavam os continentes quando surgiram os primeiros mamíferos, tá? Então, ó, há mais ou menos, como tá mostrando aqui, ó, 135 milhões, eu já tô no Cretáceo, tá? Então já acabou o Jurássico, então já tem mamíferos bem estabelecidos, né? Claro que pequenininhos, né? Intocados, noturnos, mas aí, há mais ou menos 135 milhões de anos atrás, no Mesozoico Médio, a Pangeia se separou em duas grandes massas continentais, que você deve se lembrar, né? Das aulas de geografia, a Laurásia e a Gondwana, tá? E, consequentemente, eu já tive uma primeira separação geográfica dos mamíferos aqui, tá? E aí, o que acontece nesse momento aqui, pessoal, há 65 milhões de anos atrás? A gente tem, em termos geológicos, ó, no final do Mesozoico, a Laurásia e a Gondwana se separam, dando origem aos continentes atuais, né? E
Nesse período, nessa transição de eras de Mesozoico para o Cenozoico, é que ocorreu a grande extinção dos dinossauros, a queda do meteoro lá na região do Grande México, e aí, então, eu tenho nichos ecológicos vagos para que esses pequenos mamíferos pudessem explorar, porque eles saíam e não tinham mais os grandes predadores. Né? Então você viu comigo que a era cenozoica é a era da irradiação dos mamíferos, é a irradiação das angiospermas, certo? Mas como o nosso objetivo aqui é falar mais dos mamíferos, então aí a gente vai ter a formação dos 5 continentes que a gente tem hoje, certo? Muito bem. E aqui a gente tem a visão atual hoje, tá? Das regiões zoogeográficas. Então aqui a gente teria na nossa região aqui do Brasil, da América do Sul, uma região chamada de neotropical e aqui a região neoártica, né, que envolve a América do Norte. Aqui na região do continente africano, a gente tem, né, da linha do Equador para baixo, a região etiópica, tá? Toda essa região imensa aqui, né, que engloba a Europa, a Rússia, enfim, é chamada de região paleoártica. Tudo que tem a palavrinha paleo, né, vem de antigo, certo? Tudo que tem a palavrinha neo seria novo. Então, na verdade, a gente tem uma ideia de que esse continente, né, fica mais antigo, vamos dizer assim, porque ele sofre menor quantidade de separação geográfica, e esses são os últimos que se separaram, essas regiões aqui, né, das Américas, tá? Aqui a gente tem a região oriental e aqui a região australiana, né? Quando a gente fala de mamíferos, você sabe que a gente tem uns mamíferos muito esquisitos aqui na Austrália, né? A gente fala que os bichos esquisitos ficaram na Austrália, então a gente vai ter que ter essa noção. E vamos falar então dos principais mamíferos, como é que eles se distribuem atualmente, né, nessas regiões zoogeográficas aqui, tá? Então antes só, eu vou começar, mas eu vou fazer isso no quadro primeiro para vocês, tá? Então vem cá. A zoogeografia pro vestibular, tá? Ela vai englobar a distribuição geográfica dos principais mamíferos. E aí, quando você pensa, então, em mamíferos, a gente vai ter a divisão dos mamíferos em 3 ordens ali principais, de acordo com a estratégia reprodutiva deles, tá? Então, a gente vai ter os mamíferos monotremados, ou também chamados de ovíparos, mamíferos ovíparos, que botam ovos. Teremos os mamíferos chamados de marsupiais e temos os mamíferos placentários, tá? Então, os mais diferentes, né, que a gente tende a esquecer deles são principalmente os ovíparos, né? Então, qual é a característica de um mamífero? O que define um animal ser mamífero? Ter, na verdade, a capacidade de produzir uma secreção nutritiva, né, através de uma glândula mamária, tá? Então, mamíferos vão ter glândulas mamárias desenvolvidas ou não, por isso que vale para machos e fêmeas, né? Mas a gente sabe que elas se desenvolvem na fêmea no período de gestação, tá? Para amamentação dos filhotes. Mas, por exemplo, mamíferos ovíparos são considerados aí, em termos evolutivos, mamíferos um tanto quanto primitivos, porque eles têm muitas características de répteis mamaliformes, que a gente fala, né? Por quê? Porque eles vão ter a gestação, né, na forma do ovo, e esse ovo é igual ao dos répteis, tá?
E eles ainda excretam ácido úrico, igual os répteis, porque esses outros mamíferos aqui já vão excretar ureia. Então, dá uma olhadinha aqui nas imagens comigo. Esse é um ovo telolécito, e você vai ver que na maioria dos mamíferos o ovo é oligolécito, tá? Então, por isso que é um ovo muito parecido com o dos répteis. E aí eu trouxe os dois representantes principais, tá? Dos mamíferos monotremados, que são o ornitorrinco, aquele adulto aqui, filhotinhos, tá? E a equidna, que também é um mamífero ovíparo, tá? Então, esses dois grupos, né, de mamíferos, a gente só vai encontrar no continente australiano. Tá? Eles ficaram restritos por conta do isolamento geográfico, né? Então, o que a gente tem que pensar em termos de distribuição geográfica desses animais? O surgimento deles e a irradiação pelo planeta, né? Então, eles ficaram restritos ali àquela região, provavelmente por uma origem posterior a essa separação, né? Então, eles ou uma origem posterior, ou uma origem que poderia até ser antes, mas sem grandes capacidades de deslocamento, talvez, tá? Depois, pessoal, aqui eu coloquei que eles excretam ácido úrico também, mas isso vocês vão ver tudo com o sardá. Depois a gente tem os mamíferos marsupiais, tá? Nesses mamíferos marsupiais, o que acontece? O ovo é oligolécito e não forma placenta, então temos um problema. Tem pouco vitelo para ele se desenvolver no útero da mãe, nutrido pelo vitelo, e não forma placenta. Então esses filhotinhos nascem, né, com cerca de 20 dias, bem prematuros, bem pequenininhos, e entram no marsúpio, tá? Aonde eles se fixam na glândula mamária, na tetinha da mãe, né? E aí, consequentemente, eles ficam terminando o desenvolvimento embrionário dentro do marsúpio, né? Então, aqui a gente tem imagens de cangurus, né? O canguru é normalmente um filhote por vez, no máximo 2, justamente pelo tamanho que eles ficam, né? Mas a gente tem marsupiais menores, cujo marsúpio fica mais repleto, né, de filhotinhos, ok? E os marsupiais, se a gente for analisar a distribuição geográfica deles, pessoal, a gente tem marsupiais a maior parte na Austrália, tá? Mas nós temos marsupiais na América do Sul também, né? Indicando ali, ó, Austrália e América do Sul, em algum momento estavam ligados e depois se separaram. Então, alguns marsupiais conseguiram passar. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o gambá, que é o nosso maior exemplo de marsupial, e um outro mamífero zoiudão assim, chamado cuíca, tá? São os dois marsupiais que a gente tem aqui. E eu já vou anotar ali para vocês os nossos lindos mamíferos placentários, que correspondem aí a praticamente, eu acho que dá 95% das espécies de mamíferos são placentários, então a grande maioria, né? Formação da placenta, então aqui um embrião humano, aqui um de elefante, aqui um de golfinho, né? Imagens lindas do útero materno. Então, esses mamíferos aqui, os ovíparos, deixa eu escrever com uma outra cor aqui, esses daqui estão restritos à Austrália. Os marsupiais, Austrália e América, tá? Inclusive Brasil. E aí os placentários, todos os continentes. Mas claro que a gente vai ter uma fauna endêmica de cada região, né? Então, você tem que ter noção disso primeiro, tá? E agora, eu vou dar uma passada pelos continentes, mostrando cada um dos grupos, mas a gente tem que ter noção, por exemplo, que nós não vamos para a floresta amazônica fazer um passeio lá e encontrar girafa. Não vamos para lá encontrar elefante, encontrar leão, certo? A gente tem que ter noção dessa distribuição geográfica, né? Aonde eu vou encontrar urso polar? Eu vou lá para Patagônia, Argentina, para ver o urso polar. Não vou ver. Então, é esse tipo de noção que a gente tem que ter dessa distribuição que os vestibulares vão cobrar de vocês, tá bom? Então, vamos lá.
Região australiana, então, né? A gente vai ter a Oceania, tá? Austrália e Nova Zelândia. E algumas ilhas do sul da Polinésia. Essa é a região zoogeográfica chamada de região australiana, né? Então aqui a gente está vendo cangurus e koalas, tá? Que são também animais bem endêmicos e bem característicos da região australiana, tá? Agora eu já venho aqui para a região paleoártica, que é toda aquela região grandona lá em cima que eu tinha mostrado para vocês, que vai pegar Europa, África, incluindo só a parte norte do Saara, toda a Ásia e a parte ali norte do Himalaia, tá? Então ali a gente teria o lobo cinzento e a raposa vermelha sendo bem representativos dessa região. Mas o que mais aparece nas provas para vocês realmente é a região australiana e essa região da África, né, chamada de etiópica ou paleotropical, por conta dos animais endêmicos da região da savana africana. É isso que a gente tem que pensar, né? Então, como eu falei, girafa, a zebra, tá? O avestruz, não confundir com o que a gente tem aqui no Brasil. Aqui a gente tem a ema, tá? Os avestruz que estão aqui estão em fazendas e são espécies exóticas, tá? Eles têm uma licença ambiental para cultivar esses avestruz aqui no Brasil, mas ele é característico, então, dessa região da África, Madagascar e as ilhas adjacentes, beleza? O tigre de Bengala, tá? E o elefante asiático. A gente tem duas espécies de elefantes, tá? O elefante africano e o elefante asiático, ok? Na Índia, né, nessa região oriental, Índia, sudeste asiático e norte da Polinésia, a gente vai ter o elefante asiático. E ali, aqui nessa região, a gente vai ter o elefante africano, tá? O tigre de Bengala é característico, então, da Índia, né? Um símbolo da força indiana. E aqui, já na região neoártica, que pega Groenlândia, América do Norte, a gente tem o nosso lindo urso polar. Então, o que aparece nas questões é essa ideia. Urso polar lá, como eu falei, na Patagônia Argentina, não existe. Por isso que o urso polar não preda pinguim, ali, né, daquela região, tá certo? O bisão, um mamífero característico, boi almiscarado, lá da região do Canadá para cima, né, que suporta grande quantidade de períodos aí, né, devido à sua pelagem em relação ao frio. E a nossa linda região neotropical. Então, vocês precisam, mais do que nunca agora, como o tema biomas vai estar em alta nas provas por conta da discussão das queimadas, do Pantanal, do Cerrado, da Amazônia, né? A gente tem que conhecer a fauna ameaçada de extinção que a gente tem, né? A gente sabe da destruição desses habitats, infelizmente, e, consequentemente, todas as espécies endêmicas dessa região acabam, né, muitas vezes entrando na lista de espécies ameaçadas, tá? Ou já em extinção. Então, o tatu canastra, o tamanduá bandeira, o tamanduá mirim, o bicho preguiça, tá? São característicos. O lobo-guará, apesar de que, né, o lobo-guará a gente tem a distribuição dele descendo um pouco mais, ali em alguns outros continentes aqui da países da América do Sul, mas a maior população de lobo-guará está aqui no Brasil, tá? Muito bem, pessoal, então de mamíferos é isso, tá? Então foque nos bichos mais importantes aí, você vai ter essa noção pelos exercícios dessa aula que você vai efetuar, tá? E agora a gente finaliza essa aula, eu vou ali do outro lado, para a gente falar um pouquinho de algumas características da fitogeografia, tá? Essa fitogeografia são, na verdade, as características, a distribuição vegetal nos continentes. E aí, é claro que a gente vai ver isso aprofundadamente na aula de biomas, né? Então, agora a gente junta vários conhecimentos botânicos aí,
tá? Pra gente falar da distribuição geográfica das plantas pelo planeta. Porém, qual é o objetivo aqui de falar um pouquinho de fitogeografia para vocês? É falar de algumas adaptações das plantas, tá? Que eu vou citar nas próximas aulas e você precisa ter esse conhecimento. Então, olha só, pessoal. A gente vai estudar os biomas mundiais e os biomas brasileiros na próxima aula, tá? Então, aqui queria destacar os biomas que a gente encontra no Brasil. Aqui no Brasil a gente encontra a savana, florestas tropicais, tá? E os campos. Teoricamente, a gente encontra 3 biomas principais, ok? E aí, claro que depois a gente vai mostrar os ecótones, os ambientes de transição que a gente tem, né? Mas perceba que a gente tá numa posição geográfica, né? Que é só nessa região mais sul aqui, que seria os campos sulinos, né, que a gente vai ter uma diferença grande, né, nos tipos de adaptações das plantas ao clima, que é um pouco mais temperado. O resto, as plantas têm uma adaptação, né, de regiões tropicais mesmo, tá? Então, as adaptações que as plantas têm, primeiramente, segundo a luminosidade. Vocês precisam acostumar com o termo espécies umbrófilas, tá? E espécies heliófilas. Pode ser tanto a terminação filo ou fito, tá? Então aparece às vezes nas questões, essa espécie é umbrófita, ou essa espécie é umbrófila. Por que dessa diferença de nome? Quando termina em fito ou fita, ele tá falando, tá se referindo à planta mesmo. É uma planta de sombra, tá? Quando eu falo espécies umbrófilas, ela tem filia pela sombra, ou seja, ela tem uma adaptação, ela gosta de um ambiente sombreado, tá? Mas interprete o umbro aí, né, como sombra, tá? Então, espécies umbrófilas são aquelas plantas que a gente fala, quando você viu lá na fotossíntese, você lembra de plantas de dia curto e plantas de dia longo, né? Então, em geral, as espécies umbrófilas, elas atingem o ponto de compensação fótico com pouca luminosidade, por isso que elas são espécies que vão bem na sombra, tá? E as plantas heliófilas são plantas de dia longo, elas demoram a atingir o seu ponto de compensação fótico, né? E por isso elas precisam de maior exposição ao sol. E por conta disso, cada uma delas vai ter algumas adaptações, né? Se a planta está exposta ao sol diretamente, ela vai ter que ter adaptações para não perder tanta água, né? E essas aqui já não, tá? Então depois a gente vai especificar um pouquinho mais isso nas aulas seguintes, tá? Então deixa eu só anotar aqui para você não ficar perdido. Então vamos falar de algumas adaptações. Adaptações à luz, adaptações à água. Então, a luz, umbrófilas, plantas de sombra, PDC. E plantas heliófilas, plantas de sol, PDL, tá? Só para você se lembrar. Em relação à água, pessoal, a gente tem as espécies hidrófilas, tá? E as espécies xerófitas. Perceba que aqui eu peguei 2 extremos. Espécies hidrófilas precisam estar em contato com a água, são plantas com raízes aquáticas, tá? E espécies xerófilas são plantas cuja raiz não suporta grande quantidade de água. A raiz, inclusive, apodrece se tiver muita água. Por isso que às vezes você mata a sua planta xerófita que você vai ter em casa, né? Já comentei isso com vocês. E você resolve, eu vou dar água para você todo dia. Você mata, coitadinha, né? Porque a raiz dela não está adaptada a essa condição, ok? Então pegamos aqui os 2 extremos, tá? De plantas xerófilas ou xerófitas e plantas hidró. Às vezes aparece higro também, dá na mesma, tá? Hidrófilas. Eu até olhei para ver como é que tava no slide para ficar igual.
E aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês algumas adaptações, que eu acho que até a gente já viu isso lá no começo do ano, de algumas espécies em relação à temperatura, porque isso veio aí na aula da sua apostila, tá? Então, eu já tinha comentado com vocês que algumas espécies têm adaptações a momentos mais frios, a momentos de falta de água, por exemplo, né, para poder economizar energia. Então, em relação a mamíferos, por exemplo, a gente tem o fenômeno de hibernação ou o sono hibernal, que é o que os ursos têm, né? A hibernação é uma diminuição metabólica muito forte, né, para que esses animais economizem energia durante alguns meses desfavoráveis, né? Os ursos, eles têm um tipo de hibernação, não é tão profunda quanto desses animais, que é chamado, na verdade, de sono hibernal. Ele acorda em vários momentos, né? Só que ele fica com o metabolismo mais baixo, tá? A estivação é como se fosse uma hibernação, só que a condição aqui é falta de água. Animais de regiões muito secas. Tá? Então, alguns moluscos fazem estivação, alguns anfíbios fazem estivação para se proteger quando está muito seco, né? E temos algumas espécies de aves que precisam baixar o metabolismo todo dia um pouquinho para não gastar muita energia, que é o caso de animais que entram em torpor. Então, mamíferos de metabolismo muito acelerado e aves de metabolismo muito acelerado, cujo batimento cardíaco é 800 vezes por minuto, como é o caso do beija-flor, para eles poderem dormir, descansar um pouquinho, eles têm que baixar o metabolismo. Então, todo dia eles entram em torpor, né, por algumas horas, às vezes minutos, né, 30 minutos, 40 minutos, varia, para poder dar uma economizada, tá? Então, seria só para você lembrar dessas classificações. Belezinha, queridos? Era isso, então, fechamos, como eu falei para vocês, uma aula de conceitos mais básicos, tá? E aí eu quero que vocês façam os exercícios para entender como é que isso aparece para vocês, tá bom? Fico por aqui, beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!